Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus sobre nossas vidas, sua vida, sua família. Deus nos deu uma semana de graça, de paz, de bênção, A bondade do Senhor sobre as nossas vidas. Nesta semana, eu gostaria de falar sobre um servo de Deus chamado Onesíforo. Foi um homem que se converteu na cidade de Éfeso, naquele tempo em que o apóstolo Paulo trabalhou ali naquela cidade, servindo a Deus, anunciando o evangelho de Jesus Cristo, anunciando as boas novas de salvação. E Onesíforo se converteu, era da igreja de Éfeso, igreja que nós temos uma carta que Paulo escreveu para ela, E igreja em que o apóstolo João registra uma mensagem de Jesus Cristo para aquela igreja lá em Apocalipse, no capítulo 2. Quando Paulo escreveu a segunda carta a Timóteo, que nós vamos ler, Paulo estava preso. No ano 64 depois de Cristo, particularmente nos dias 17 a 24 de julho, o imperador Nero, o imperador romano naquela época, incendeia Roma. Naquela época, Roma tinha 14 bairros e 10 bairros foram consumidos pelo fogo. Coincidentemente, os 4 bairros que ficaram intactos, que não sofreram os danos, não sofreu nenhum incêndio, esses 4 bairros eram 4 bairros de cristãos e judeus. Então, concluíram que os cristãos e os judeus que incendiaram os 10 bairros. Os registros históricos afirmam que faltou madeira para a confecção de cruzes, para matar os cristãos. A matança foi horrenda, foi terrível, e o imperador Nero, ele mandou erguer cruzes para matar, para pendurar os cristãos como exemplo daqueles que seguem a Jesus Cristo seriam mortos. E o apóstolo Paulo, quando escreve a segunda carta para Timóteo, ele está preso justamente por este motivo. Paulo ele teve 2 prisões, uma prisão religiosa, quando os judeus armaram, arquitetaram toda uma situação para ele ser preso, mas só que foi uma prisão domiciliar. Ele ficou preso numa casa e ali as pessoas iam para ouvir essa palavra de Deus, o evangelho, e depois ele foi solto. Mas quando ele escreve esta segunda carta, essa segunda carta de Paulo a Timóteo, já é no final da sua vida. Ele está preso, mas agora numa masmorra úmida, fétida, sujeito ali a doenças de lepra, pneumonia, porque não tinha nenhum ambiente favorável para a pessoa viver. E ele escreve essa segunda carta a Timóteo para dar orientações a esse jovem pastor. E Paulo, ele cita nesta carta este homem, Onesíforo. Capítulo 1, versículo 15. Estais ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Quando Paulo foi preso, muitos abandonaram ele. Muitos se envergonharam do evangelho. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Paulo está pedindo a Deus misericórdia para que este servo de Deus, leal ao evangelho, ele pudesse ser guardado pelo Senhor neste tempo de perseguição. Eu gostaria de ver esta semana este servo de Deus, Onesíforo. Aqui nós podemos ver que ele era leal nos tempos de prova. E este é um aspecto importante para a minha vida e para a sua vida. Nós renovarmos esta nossa lealdade quando passamos por provas.
Paulo foi abandonado por muitos que eram companheiros dele. E ele cita Fígelo e Hermógenes, e no capítulo 4 também ele cita outros, né? Procura vir ter comigo depressa. Ele pede para Timóteo, venha rápido. Timóteo estava em Éfeso e Paulo estava preso em Roma, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Demas abandonou Paulo, mas Onesíforo não. E a reflexão de hoje é esta: nós precisamos estar atentos para os dias que nós estamos vivendo. Dias estes que o apóstolo Paulo diz que são dias difíceis, ferozes, e tantas coisas que acontecem na sua vida que podem abalar esta lealdade, primeiro ao Evangelho, a Deus, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, lealdade da sua fé, da sua confissão de fé, que o Evangelho é o poder de Deus para salvar a sua vida e para salvar aqueles que necessitam do amor do Senhor Deus. Este é um tempo de sermos onesíforos, aqueles que permanecem na lealdade, na fidelidade a Deus. E a fidelidade a Deus traz como consequência a fidelidade àqueles que servem a Deus. Fidelidade à igreja, fidelidade ao ministério, ao dom que Deus colocou em você quando você creu em Jesus Cristo. Fidelidade para com Deus, para ser instrumento desta pessoa que vai dar apoio, que vai ser leal àqueles que passam por provas. Fidelidade a Deus, lealdade a Deus e lealdade àqueles que necessitam da sua boa mão, da sua mão. Primeiro a mão de Deus, mas a sua mão para abençoar, para orar, para aconselhar, para ser este instrumento de suporte, para ser este instrumento de fortalecimento espiritual quando passamos pelas provas. Meu querido, eu quero pedir a Deus que eu seja um onesíforo e que você coloque na sua vida este propósito. Seja leal ao Evangelho. Não, Paulo ele sempre dá essa ênfase, não se envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar a sua vida e a todos aqueles que crerem em Jesus Cristo. Graça e paz, uma semana abençoada.